Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Bolsa sobe mais de 3%, com a avaliação de que o vídeo da reunião ministerial não traz risco político ao presidente Bolsonaro. Com Covid, Porto de Paranaguá registra antecipação da entrada de fertilizantes no Brasil em 2020. Risco climático segue no radar do mercado e impede queda do preço do milho no Brasil. Nesta edição, você vai saber a tendência para o mercado de grãos com a entrada da safrinha. Socorro ao algodão. Projeto de lei propõe linha de crédito emergencial para estocar a produção da safra 19/20. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora. Mercado e Companhia já está no ar. A semana começa com o mercado financeiro repercutindo a publicação quase integral do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que teve o sigilo quebrado pelo decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. A bolsa hoje sobe mais de 3%, com a avaliação do mercado de que não houve aumento do risco político para o presidente Bolsonaro. O Ibovespa sobe mais de 3% após a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. A alta é motivada pelo entendimento de que a reunião citada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova da tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal não deixa isso claro. Os investidores focam hoje na fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Banco do Brasil precisa ser privatizado. Analistas de mercado avaliam que as revelações do vídeo, apesar de não darem sustentação a um processo de impeachment de Bolsonaro, podem manter a tensão entre o presidente, governadores, prefeitos e ministros do Supremo Tribunal Federal. O comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia, avaliou a divulgação do vídeo da reunião ministerial como uma promoção ao governo de Jair Bolsonaro e ainda afirma que o ex-ministro Sérgio Moro saiu enfraquecido do episódio. Olá, meus amigos do agro. Eu fico pensando que tipo de avaliação fizeram Sérgio Moro e Celso de Mello, né, nessa questão da divulgação do vídeo. Né? O que imaginaram? O que Sérgio Moro imaginou que resultado teria quando pediu, né, quando a sua defesa pediu a divulgação do vídeo? E o que teria pensado Celso de Mello, que intenção teria em divulgar uma reunião interna, né, da intimidade do governo, a portas fechadas, que não era para ser publicada de jeito nenhum. Porque o resultado que se viu é que Sérgio Moro sai enfraquecido e o ministro Celso de Mello que sai parecendo ser o marqueteiro do presidente, porque promoveu o presidente no momento em que todas essas falas que a gente ouviu estavam sendo sonegadas até hoje do seu eleitorado, e o eleitorado reencontrou o presidente, né? Que sempre falou isso, só que não saía. Ele falava isso lá na saída do Palácio Alvorada, a gente ouvia isso todo dia, só que não saía, né? Um presidente cobrando, um presidente exigindo de seus ministros, um presidente reafirmando suas posições, suas ideias, né? Foi isso que se viu na divulgação desse vídeo, uma promoção ao governo e uma situação que deixa mal o ex-ministro Sérgio Moro. E a gente ficou sabendo por essa reunião, né, do outro lado da fofoca, da tal fritura de ministro, né, em relação à ministra Tereza Cristina, por exemplo, que o presidente citou especialmente, furioso com o noticiário falso a respeito da ministra, né, que estaria sendo fritada. Ao contrário, né, a gente sabe muito bem que o presidente aplaude, preza muito a ministra, aplaude o trabalho dela, acha que vem fazendo um excelente trabalho. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigada, Alexandre. E o risco climático segue no radar do mercado agrícola e impede queda do preço do milho no Brasil. A análise é da consultoria Safras e Mercado e quem detalha para a gente a situação hoje é o Paulo Molinari. Paulo Molinari, muito boa tarde. A gente acabou de ver a confirmação de geada em áreas do Centro-Sul e o risco de temperaturas baixas mantendo a geada no radar. Isso está impactando o mercado de qual maneira? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bem, nós estamos naquela fase aí, meio final da safrinha aqui do Paraná, Mato Grosso, Paraguai, São Paulo.
são áreas que estão aí bem suscetíveis ainda à geada. A safrinha esse ano foi plantada um pouco mais tardiamente. As lavouras estão com alto nível de umidade ainda, não tem lavoura salva, né? Ainda temos aí um risco de geada terça e quarta-feira. Então, semana que vem, nós temos aí uma nova frente bastante forte. Naturalmente, você ainda tem essas lavouras em risco e o mercado fica apreensivo com esse processo, né? E aquela pressão de venda, de pré-colheita, de safrinha, que normalmente ocorre a partir do final de maio, por enquanto não vai ocorrendo, porque o produtor está ainda com esse risco de perda das lavouras e, portanto, não deseja vender enquanto não souber o que vai colher, né? Então, o Mato Grosso, que começou a colheita desde a semana passada, ainda é pouquinho, mas começa-se a aprimorar aí aos preços naturais, normais de porto, né? Para se indexar a exportação, e por isso vai caindo um pouco mais rápido o preço do milho no Mato Grosso, se ajustando aos preços normais de safrinha. Você está dizendo que a pressão da entrada da safra começa devagarinho a gerar efeitos nos preços, mesmo que esteja no radar do mercado o risco climático. Essa é uma tendência, Paulo Molinari? Sim, porque nós temos ainda essa frente fria dessa semana, da semana que vem, tem uma outra próxima no dia 15, que ainda vão estabelecer um risco nessas lavouras. Passado esse risco, nós vamos ter aí uma colheita começando de forma mais forte a partir do final de junho, começo de julho, e os preços vão ter que se indexar à nossa conta de exportação, que hoje é R$ 48, R$ 49 no porto, e os preços vão ter que se indexar no interior para esse patamar de porto, né? Diga para a gente qual é o efeito do dólar, que está caindo mais de 2% hoje, também na formação do preço do milho aqui no Brasil. Bom, tanto o milho quanto o soja, né, ou todas as commodities de exportação, tiveram aí um bom efeito com a disparada do real, a desvalorização do dólar, do real e uma valorização do dólar. E, naturalmente, quando isso se inverte, os preços internos em reais também acompanham o câmbio. Então, é natural que os preços da soja, do milho, do café, acabem tendo um recuo em reais devido a essa valorização do real nessa semana. Bom, a gente está falando de uma situação pontual, começo de semana, o que está no radar do mercado. Hoje, feriado nos Estados Unidos, isso tira um pouco da chamada liquidez do mercado. De qual forma você antecipa os próximos dias para a nossa audiência? Bem, a semana deve ter aí mais um dado de plantio nos Estados Unidos amanhã, né? Não há nenhum sinal de problemas de clima para o meio oeste americano, pelo menos para o mês de junho e começo de julho. Então, nós vamos precisar desses preços internacionais, uma variável aí de demanda se recuperando para que nós tenhamos preços melhores, pelo menos no mercado internacional, com influência dentro do mercado brasileiro. Diga para a gente, quantos são os produtores que ainda estão precisando dessa informação de preço, dado que a gente tem relatos de que o patamar de venda antecipado da segunda safra de milho desse ano foi um dos maiores da história, né? Quem ainda tem milho na mão para vender, que percentual é esse, Molinari? Olha, existe bastante milho na mão dos produtores, né? Nós não concordamos com esse volume de venda de milho comercializado. Tanto é que nós já estamos vendo o início da pré-colheita no Mato Grosso, os preços caindo no próprio Mato Grosso. Se nós já tivéssemos muito milho vendido, a queda de preço seria bem mais amena, né? Então, não devemos confiar nesse tipo de informação. O Brasil precisa fazer pelo menos 30 milhões de toneladas de exportação esse ano. Ainda não tem tudo isso fechado. Então é importante ficar bem atento à comercialização nessas próximas semanas, porque nós temos aí 70 milhões de toneladas de milho entrando no mercado a partir de julho, né? Se os dados de venda antecipada em patamares recordes não são confiáveis, de acordo com o que você diz, quais são os dados de comercialização confiáveis que o produtor deve observar na sua avaliação? Bem, nós estamos com 46% comercializado no Brasil, é um bom volume, certamente.
mas não temos, assim, por exemplo, lugares com 80% da safra comercializada, né? Naturalmente, em alguma região, uma micro-região, de forma localizada, isso é possível, mas em termos do Brasil está longe de ocorrer, mesmo porque o próprio Paraná e Mato Grosso do Sul foram 2 estados que venderam muito pouco até agora, devido a esse risco de clima, né? 46% de venda antecipada, praticamente metade da safra, então, ainda está disponível para ser comercializada. Esses 46%, eles superam a média histórica para o período? Sim, normalmente nós temos aí 35% a 38% comercializado, né? E é importante citar que se o produtor vendeu, alguém comprou, né? E se ele vendeu bastante, o mercado está bem abastecido, né? Muito bem. Só para deixar claro uma última mensagem para a nossa audiência. Você tratou do risco climático, dizendo que isso acaba dando suporte ao preço, mas destacou que os preços no mercado internacional são dos mais baixos dos últimos anos, a safra norte-americana vai bem, o dólar está caindo mais de 2% e temos ainda a entrada da safrinha com 50% pelo menos da produção a ser vendida. Essa conjuntura sinaliza para uma tendência agora de preços mais baixos para o milho, é isso que você está dizendo? Normalmente nós temos uma sazonalidade de preços do milho entre julho e agosto, com a entrada da safrinha, os preços se acomodam bastante, isso é normal, todo ano ocorre, esse ano não será diferente. E o segundo semestre vai depender realmente de qual o volume o Brasil exportar esse ano. Muito obrigada, Paulo Molinari, Agência Safras e Mercado, pela presença. Uma boa tarde, boa semana. Obrigado, boa tarde. Você também. O Brasil é considerado hoje o epicentro da Covid-19 na América Latina. Com a doença, o Porto de Paranaguá registrou antecipação da entrada de fertilizantes no Brasil em 2020. 33% do total de fertilizantes importado no país entra pelos portos do Paraná. Vamos até lá, onde está o Luiz Fernando Garcia, presidente do Porto de Paranaguá, que traz para a gente o diagnóstico e a situação do porto nesse momento. Muito boa tarde, Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo. Mesmo com o Brasil sendo considerado o epicentro da Covid-19, o Porto de Paranaguá está em pleno funcionamento e houve uma antecipação da entrada de fertilizantes em comparação à média histórica? Boa tarde, Kellen. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Sim, nós continuamos em plena operação, adotando, por óbvio, todas as medidas de proteção à saúde do trabalhador e dos usuários dos portos, visando garantir a continuidade regular das operações. E nós identificamos, do começo do ano para cá, um aumento expressivo no volume de cargas total. Eu vou te dar um exemplo aqui, só no nosso pátio de triagem, onde a gente recebe os caminhões que vêm descarregar o granel vegetal, soja, milho, pelos portos paranaenses, nós registramos um crescimento até ontem, até a data de ontem, 24 de maio, de 45% frente ao mesmo período do ano passado. E de fertilizantes a mesma coisa. Nós temos até ontem, a data fechada aqui, um crescimento de quase 14%. Muito se deve pela questão do Covid, mas também pelos preços do mercado internacional, que fez com que os produtores aí antecipassem essa compra dos insumos. Você está dizendo, então, que está 14% adiantada a entrada de fertilizantes no principal porto que recebe esses insumos aqui no Brasil, na comparação com o ano passado. Quantos milhões de toneladas já estão internalizadas nesse momento que entraram aí pelo porto? Nesse momento são quase 4 milhões de toneladas, para ser exato, 3,7 milhões de toneladas registradas até a data de ontem, frente a 3 milhões e 300 do ano passado. Então, isso demonstra, como eu disse, a questão do preço, a questão da garantia do produtor para que a plantação se dê. Normalmente, o pico dessa importação, ela se inicia a importação com mais força a partir de maio, tendo o seu pico em julho e agosto. E nós percebemos aqui uma antecipação dessa importação do produto. Você quer dizer que o pico já ocorreu em maio ou ele ainda vai se confirmar em junho? Não, o pico ele não ocorreu ainda, mas a gente notou uma movimentação muito maior do que o comumente utilizado. Muito interessante. A expectativa é que haja, mesmo tendo esse comportamento diferente dos outros anos, a gente, pelas expectativas, pelas nomeações dos navios, nós tenhamos essa movimentação forte também
em junho, julho e agosto. Bom, então antecipou, mas deve continuar firme a entrada em junho, julho e agosto. Esse é um ponto, Luiz Fernando, que muito interessa para a nossa audiência, porque há uma grande preocupação à medida que no noticiário e também o investidor internacional, quem está fora do Brasil, enxerga a informação de que o Brasil se tornou o epicentro da Covid na América Latina. Isso, para muita gente, significa risco no porto, o que pode, inclusive, afetar o funcionamento do agro. O que você está me dizendo é que, de olho nisso, muita gente já antecipou. Segundo o que você está me dizendo é que o porto está com condições de continuar funcionando, mesmo que haja aumento nos casos de Covid? Como é que está a taxa de infecção aí no porto? Bom, nós não temos registrados na comunidade portuária, até a data de sexta passada, nenhum caso de Covid-19. Então, em que pese todas as medidas, elas foram adotadas, nossa movimentação continua na sua plenitude e de forma regular. E, como eu disse, nos 2 últimos meses, em março e abril, os 2 últimos meses fechados, nós tivemos atingimento de marcas históricas, movimentação de mais de 5 milhões de toneladas, 5 milhões e meio de toneladas, uma marca histórica. Nunca em nenhum outro mês do ano, em qualquer ano dos 85 anos do Porto, tivemos movimentação forte. Recorde também na movimentação, na chegada dos caminhões aos portos paranaenses. Então, em que pese essa situação do Covid, nós continuamos com uma movimentação forte, o Porto tendo todas as condições de atender, mesmo sendo reforçados os protocolos de saúde, dando confiança não só ao trabalhador portuário, mas também todos os usuários que as medidas de saúde estão sendo observadas no seu maior rigor, conforme indicado pelos organismos de saúde federal, estadual e municipal, para que nós tenhamos toda essa tranquilidade e a operação continue na sua plena regularidade. Luiz Fernando, à medida que há um caso de preocupação, se aquele funcionário ou se aquela pessoa que trabalha com o porto tem sinais de Covid, que tipo de protocolo é adotado? Quantos funcionários estão afastados? Vocês estão trabalhando com quanto % do que é o normal? Isso, nós reduzimos da empresa pública aqui, nós fizemos desde março, desde fevereiro, em fevereiro para março, alguns protocolos. Tá? Antes mesmo de ser declarada uma pandemia mundial, nós adotamos algumas práticas, porque enquanto o epicentro ainda era só a China, nós temos muita tripulação de origem asiática aqui. Então, nós já criamos protocolo àquele tempo, observando esse público, e com a declaração de pandemia mundial, de primeiro ponto, nós afastamos todos os funcionários com grupo de risco, então todos o grupo de risco estão afastados, e nós reduzimos aqui também numa questão de rodízio de funcionários, adotando o teletrabalho como uma opção. Então hoje presencialmente nós temos aí por volta de 50% do nosso efetivo, mas tem aqueles também que estão trabalhando home office, seja por opção nossa da administração, e seja por força aí da legislação, por força da recomendação de afastar de pronto os grupos de risco. Ou seja, 50% da massa de trabalho com ganhos de produtividade, dados os recordes que você mencionou, e ainda com expectativa de manutenção do funcionamento, mesmo com o Brasil sendo considerado o epicentro aí da Covid na América Latina e a antecipação dos fertilizantes, ou seja, esse produto já está em casa. Muito bom ter essas informações direto do Porto de Paranaguá. Presidente do Porto, Luiz Fernando, obrigada pela presença, uma boa semana e volte sempre. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço o espaço dado a nós. Obrigada pelas informações. Durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgada na última sexta-feira, a ministra Tereza Cristina pediu ao presidente Jair Bolsonaro queda nas taxas de juros para o agronegócio. Já o ministro Paulo Guedes defendeu a privatização de bancos do Estado, como o Banco do Brasil. Esta reunião teve o sigilo quebrado pelo ministro Celso de Mello, do STF. Vamos ver o que os ministros disseram na ocasião. Ontem eu tive o G20 da Agricultura. Ontem foi o dia do G20 da Agricultura. Tem uma nova ordem, vai ter depois do coronavírus, e muitos países vão colocar regras para ter estoque novamente, que eu acho que não é o nosso caso.
Mas, enfim, nós precisamos ter acesso a mercados, enfim. Mas nós precisamos incentivar o trigo. É o único produto que o Brasil não é autossuficiente. O resto, presidente, se amanhã quiser fechar... Nós temos 2 milhões... Não, nós temos 2 milhões, no sul também. Mas nós temos 2 milhões de hectares ali no Matopiba, prontos, inclusive, com a Embrapa, com variedades super produtivas para poder investir lá. Precisa de dinheiro. E uma última coisa... Não, dinheiro que volta, financiamento. O que nós precisamos é baixar os juros. A agricultura não aguenta 9% de juros, é muito alto para ela. Tá. O Banco do Brasil não fala nada, não? O Banco do Brasil não é tatu nem cobra. O Banco do Brasil não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal. Mas se apertar ele e falar, bota o juro baixo, ele, não posso, senão a turma, os privados, meus minoritários, me apertam. Aí você fala assim, bota o juro alto, ele, não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto, e a gente não está dando esse passo. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil a gente não consegue fazer nada, e tem um liberal lá. Então tem que vender essa na próxima reunião aí. E para as taxas de juros caírem, vai ser preciso aumentar a participação dos bancos privados na disputa do crédito rural. A avaliação é do comentarista do Canal Rural, Ivan Wedekind. O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu recentemente que o melhor é privatizar o Banco do Brasil. Para a agricultura brasileira, essa discussão não vem em boa hora. O Banco do Brasil tem uma experiência de mais de 200 anos financiando a agricultura brasileira. E os bancos públicos, nesta safra 2019 e 2020, já representam 53% de toda a oferta de crédito rural. O que é preciso ser feito? Qual é o desafio? É fazer crescer o apetite dos bancos privados para disputar esse importante mercado do crédito rural. Vou mostrar isso em números. No crédito custeio, nesta safra, já foram aplicados mais de 86 bilhões de reais. E a participação dos bancos privados é de apenas 19%. Eles perdem para as cooperativas de crédito que operam há não muito tempo no crédito rural e a liderança absoluta é dos bancos públicos. No crédito para comercialização, a participação dos bancos privados é relevante, 52% contra 40% dos bancos públicos. Por que isso ocorre? Porque no crédito para comercialização predominam os empréstimos a taxas de juros livres, ou seja, pactuadas entre as partes sem que sejam pré-definidas pelo governo federal. Como é que nós podemos aumentar a participação dos bancos privados? O governo já tomou no ano passado medidas para permitir que os bancos privados recebam recursos do Tesouro Nacional, que é a chamada subvenção para a equalização das taxas de juros, que é ponto importante da política agrícola, o financiamento a pequenos e médios produtores, no Pronaf e no Pronamp, e muitas vezes esses recursos, para que sejam emprestados a taxas baixas para os produtores, recebam um apoio do governo federal. E essa chamada subvenção é quase que um monopólio dos bancos públicos, que usam principalmente a caderneta de poupança rural. Os bancos privados só têm a caderneta de poupança imobiliária. Então é preciso que os bancos privados e o governo conversem para que efetivem essa política de maior participação dos bancos privados através da disputa desse bolo, aumentando a concorrência no mercado de crédito rural. E se aumentar essa concorrência, vai baixar todas as taxas de juro do crédito rural, inclusive daquele crédito privado, comercial, nas trocas ou nas operações de barter entre produtores e seus fornecedores. Então, o apetite dos bancos privados é fundamental para a expansão da agropecuária brasileira. Obrigada, Ivan Wedekind, pela análise. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.